E aí galerinha, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Manuel. Fazer um conteúdo, vou estar fazendo uns conteúdos relacionados a desenho. Então, dedicado especificamente a pessoas que estão aprendendo a desenhar. Então vão ser coisas bem básicas, mas coisas que vão fazer muito sentido e vão ajudar muitas pessoas que estão começando um desenho, ou que nem começaram, mas têm vontade, têm desejo, certo? De começar. Vou estar começando, vai ser um vídeo rápido esse aqui, então vou estar começando dando dicas, primeiro, de materiais. Geralmente a gente vê aí na rede o pessoal, nas redes sociais, né? O pessoal utilizando materiais de coisa de altíssima qualidade. Você vê grandes desenhos, grandes artes, umas coisas muito lindas. E aí você se pergunta, pô, eu só consigo fazer se eu estiver usando aquele material, só consigo qualidade se eu estiver usando aquele material? Óbvio que não, claro que não. Então, principalmente para quem está começando. Então, sugestão que eu vou dar hoje. Vamos começar com material. Gente, existem muitos materiais no mercado. Vou estar citando alguns, principalmente lápis, que são fáceis de encontrar, não são caros. Então, claro que não são o mesmo preço de um material escolar, mas são materiais que são de nível um pouco melhor, são mais técnicos e são baratos, está acessível a praticamente todo mundo, certo? E o preço ele pode variar de região para região. Vamos começar pelo papel, folha. Você pode fazer, cara, belíssimos desenhos, principalmente você que está começando, tanto em caderno de desenho. Quando eu falo caderno de desenho, não é aqueles sketchbooks, eu falo caderno de desenho simples mesmo, gente, ó. Isso aqui é um caderno de desenho simples, isso aqui é do meu filho, certo? Gente, um caderno de desenho desses, deixa eu ver aqui, é um caderno de desenho com 96 folhas, certo? Acho que foi 12 ou foi 13 reais esse caderno. Gente, barato. Esse valor ele pode variar de local para local. Pode ser mais barato, como pode ser um pouquinho mais caro. Mas, em geral, gente, é folha simples. É um caderno com folha simples. Ótimo para quem quer fazer esboço, quem está aprendendo, quem tá... Gente, isso aqui é perfeito. Aqui, nesse tipo de folha, dependendo do tipo de desenho que você quer fazer, você consegue fazer muita coisa. Se for um desenho simples no lápis de cor, você consegue fazer tudo aqui. Num piloto, num pincel também. Dá para fazer também muito desenho bonito aqui. Isso vai depender de técnica, certo? Caso você queira fazer uma coisinha um pouquinho melhor, aí tem esse tipo de folha, certo? Essa daqui, ela é bem simples. Não acho que você, vou comprar folhas especializadas nisso, uma Canson que tem aí no mercado, uma Rame Rolle, um papel Bristol, Fabriano. Cara, isso aí é para quem já tem um nível de desenho já bem mais avançado, de intermediário para cima, ou até bem mais que isso. São papéis que eles têm uma textura diferente, eles dão um resultado diferente no desenho. Mas não adianta você que está aprendendo já pegar um material desse tipo, certo? Então aqui, ele é um papel mais grosso comparado de desenho normal, certo? Eu vou mostrar aqui. Gente, esse é bem baratinho para quem está começando. Ó, eu comprei esse aqui da Chamequinho, muito barato. Qualquer papelaria você encontra ele, certo? Esse aqui, diferente da folha mais fina de ofício, de uma resma de ofício, esse aqui é o 180 gramas ou papel 60 quilos, certo? Ele tem uma gramatura mais grossa, bem parecido com cartolina. Então ele é mais grosso, então você consegue trabalhar melhor o desenho. E para quem vai fazer algum desenho que vai usar piloto, canetinha, uma coisa assim, ele não é tão fácil ele vazar. Ele é mais grosso, então ele, você vê, ó, segurando ele assim, ele se sustenta mais, entendeu? Então ele é um papel muito bom e barato, gente. Uma resma dessas daqui é 20, 25 reais, dependendo da localidade, claro. Existem locais que ele pode estar saindo um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas no geral ele é uma resma dessa com 50, 60, deixa eu ver, essa aqui tem 50 folhas, entendeu? Então dá bastante. Então você pode começar com isso aqui. Papel ótimo, ele te dá um certo resultado diferente. Te ajuda a alcançar um resultado diferente, mas é aquilo que eu digo. Não adianta você pegar um material X, Y, se você não tem técnica para trabalhar nele, se você não estuda o desenho. E como é que eu vou fazer isso estudando desenho? Para quem está começando, eu aconselho copiar. Você aprender a enxergar aquilo e passar aquilo que você está vendo para o papel.
enxergar a sombra, onde está errado, onde não está. Principalmente nos erros, quando a gente está aprendendo, a gente tem que aprender muito em cima dos erros. Que é através deles que a gente consegue alcançar um resultado melhor, certo? Então, a folha, você pode utilizar qualquer uma dessas que eu indiquei, certo? Se você encontrar uma folha branca com resultado, exemplo, a própria folha de ofício, a tradicional, a Chamex mesmo, tradicional, que é a fininha, você pode comprar uma resina dela e fazer desenhos maravilhosos. Agora vamos para o lápis, certo? No mercado, a gente tem vários tipos de lápis de desenho. Eu vou estar indicando um aqui que geralmente ele é mais conhecido, certo? Esse aqui é da Faber-Castell. Ele é, cara, em toda papelaria, todo buraco você encontra esse lápis. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a gramatura dele. Esses lápis, eles têm uma gramatura, certo? O que seria essa gramatura? Deixa eu colocar aqui. Ó, as pessoas conseguem ver. Oxi, tá aqui. É porque a luz não tá batendo direito, mas deixa eu ajustar aqui. Ó, esse aqui, no caso, ele é um Faber-Castell 8B. Mas tu tem outras gramaturas dele. Esse aqui, eu gosto muito de utilizar ele. Mas aí eu vou estar indicando as gramaturas corretas para você estar começando, certo? Aqui um outro deles, só que esse aqui já tá pequenininho já tá menor. Esse aqui em específico, ele é um 4B. O que acontece? O que eu vou estar indicando para você estar começando? Existem as gramaturas. Existem várias, só que eu vou botar as principais. HB, aí vem B, 2B, e aí vai subindo. Aí tem o 4B, 6B, existe o 7B também, o 8B, e por aí vai. Existem outras gramaturas. Estou botando as principais que são mais conhecidas no mercado, certo? Não sei se as pessoas estão conseguindo ver. Para quem está começando, quais são os que eu indico para você começar? Ou um H, que é esse aqui, ou um HB, que é esse aqui, 2B e 4B, certo? Estou indicando esses aqui porque, de acordo com que vai aumentando a gramatura, o nível do lápis, ele vai exigir uma dificuldade maior, uma perícia maior, certo? Uma técnica maior em cima dele. Então, para quem está começando, esses lápis são ótimos. Você pode comprar um de cada, ou então, se você quiser, pode comprar só, exemplo, você pode começar com um HB e um 2B. O importante é você, para quem está começando, não passar para esses aqui, até que você tenha técnica suficiente para utilizar. Por quê? Vou citar com um exemplo. Esse aqui é um 4B, certo? Que eu estou na mão. A textura dele e o formato que a gente trabalha com ele, ele vai liberar mais, digamos assim, ele libera mais pó. Ele dá uma assistência, ele é mais macio, ele dá uma textura diferente no papel. Então, se eu for pegar aqui um círculo, fazer um círculo aqui, certo? E aí nesse círculo, você percebe que eu não estou botando nem força. A cor dele, a textura dele já é bem mais forte. Isso sem botar força nenhuma. Você consegue uma cobertura maior, certo? Só que, como eu disse, ele exige um cuidado maior quando você vai manusear ele. Então, com o próprio lápis eu consigo fazer várias graduações, texturas de cores, de tons de cinza, certo? Por que eu estou falando desse lápis em específico? Você não pode passar assim, porque um 6B, exemplo, um 6B, ele já tem uma textura diferente. Um 6B, ele já tem uma textura mais forte. Ele vai exigir que você tenha uma perícia maior. Ele é mais escuro. O que acontece no papel quando eu utilizo um lápis desse? A chance de eu simplesmente borrar o desenho é maior. Ele exige uma perícia maior. É muito utilizado esses lápis para fazer texturização de pele, de rosto, de realismo. Ele exige um pouco mais de perícia. Enquanto você não tiver perícia para esses lápis, que não exigem uma perícia maior, então eu aconselho você ficar até o 4B, certo? O que acontece? Pode acontecer de eu estar no meio do desenho e eu estar passando aqui com lápis e minha mão ela está passando ali.
Esse que tem uma texturização maior, ele vai borrar a folha. Corre o risco dele borrar a folha. E aí eu fico com aquela folha suja, aquela folha borrada, aí eu tenho que trabalhar. Ele vai gerar mais um retrabalho, certo? E às vezes pode ocasionar algum problema no desenho que não dê para você corrigir. Então eu aconselho você travar até o 4B no máximo, para quem está começando. Então você vai ter o HB, o H, o HB, o B, o 2B e o 4B. Fique entre esses aqui, certo? Daqui para cá. Para quem está começando. Então tu vai ter esses lápis da Faber-Castell, dependendo da localidade, ele é R$3,50, R$3,80, R$4. Tem lugares que ele chega até R$5, R$6. Não é um lápis, você pode dizer assim, mas um lápis, pagar R$6, R$5 no lápis, mas ele é um lápis técnico, gente. Ele é mais resistente, ele tem uma qualidade muito maior, certo? Claro que existe no mercado outros lápis mais caros. Então você vai ter aí da Lyra, os lápis pretos da Lyra são lápis muito bons. Tem da Staedtler. Então são lápis, vai existir lápis igual esse azulzinho aqui, ó. Esse aqui, azulzinho é um alemão, certo? E um lápis desse aqui, ele é R$7. Tem o da Lyra, existe lápis da Lyra ou um Hammer, que é um lápis amarelo que eu tinha, ele custava R$9, R$9,80. Então você pagar em um lápis que ele vai se acabar rápido, porque ele tem uma texturização diferente, e você ainda não tem técnica para utilizar, então não aconselho pegar um lápis desse tipo. Então fique aqui nos Faber-Castell, marca maravilhosa, não fazendo a propaganda deles, né? Até porque eu não ganho nada para fazer propaganda deles, mas eu indico coisas que realmente eu testei, eu sei, eu falo, eu vejo que são boas. Então aqui eu já aconselho, certo? Outra coisa, você gosta de lapiseira. Essa aqui é uma lapiseira, essa aqui no caso que eu tenho é uma Pentel 07, certo? Um material que você tem que ter, é muito bom você ter. Por quê? Porque existem áreas, existem efeitos, existem desenhos que você vai necessitar fazer utilizar ela. O segredo de uma lapiseira dessa é o quê? Você vai utilizar ou uma 07 ou uma 05, que você vai conseguir fazer detalhes mais finos, que exigem um acabamento mais fino, mais minucioso, elas vão ajudar bastante. Só que o segredo também está no grafite. Então o tipo de grafite segue o mesmo padrão dos lápis. Tu vai ter grafite H, HB, 2B, 4B, só não vai ter, pode até encontrar nisso aqui, eu acho bem difícil. Geralmente a Pentel tirou o 4B de algumas lapiseiras dela. Mas tu consegue com uma lapiseira dessa, vamos ver, ela está em torno de 28 a 35, 36 reais. Mas é uma lapiseira ultra resistente, muito boa, macia, uma pegada muito show, muito boa mesmo. E é uma lapiseira, gente, que você dura anos e anos aí, entendeu? E aí o grafite você pode estar utilizando, eu geralmente gosto de utilizar esse aqui. Esse aqui é um 4B, mas você pode estar utilizando para esboço um H, ou um 2B, ou um HB também, seguindo esse mesmo princípio, certo? Então materiais baratos, um lápis, a lapiseira, certo? Uma borracha, outra dica de borracha, que eu geralmente utilizo, principalmente para quem está começando. Gente, a borracha, de preferência uma borracha que ela não tenha aquela textura plástica, que ela é muito brilhosa. Tem que ser uma coisa mais fosca, que ela dê esse ar mais de maciez, de que quando você vai passar ali, ó, você mal faz esforço, ó, você simplesmente faz uma apagada, ó, ela já simplesmente apaga, sem danificar o papel. Então, de preferência, esse tipo de borracha. Uma borracha que ela não tem aquela textura brilhosa por cima e meio plástica. E de preferência, quando você apertar ela, você sinta a maciez da borracha. Então, é uma sugestão que eu dou. Borracha é barata, você encontra muito barato. Aqui eu estou citando só produtos para quem vai começar ou quem está começando, barato, certo? Tem uma réguazinha, gente. Uma régua sempre é bom para você... alguns trabalhos, algumas coisas que não exigiam uma precisão maior no traço. Retas, figuras planas, figuras geométricas que geralmente precisam você ter uma marcação mais reta, você pode fazer com uma régua, certo? E o outro produto é um estilete, certo? Para quem, a criançada que está aprendendo a desenhar, que está vendo o vídeo, ou então o papai e a mamãe que quer comprar material para criança, se você ainda é criança, não tem perícia para utilizar um estilete, peça para um adulto fazer, ou então faça com um apontador mesmo. Eu geralmente não gosto muito do apontador, certo? Por quê? Porque ele tem uma mania muito de quebrar as pontas, de não manter a ponta do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto de trabalhar. Então você vê aqui o tipo de ponta que eu estou trabalhando, né?
uma ponta bem fina, bem precisa, certo? Ó. Mas, se você não tiver perícia, gente, para utilizar um estilete, peça para um adulto, uma pessoa que já sabe utilizar. E se você já for adulto, cara, aprenda a utilizar. É muito bom. Gente, o que eu tô citando aqui é só material barato. Não tô citando nada com grandes marcas, nem grandes produtos. Isso aqui, para quem tá começando, é perfeito, certo? Pronto, a dica que eu dou para quem está começando a desenhar é essa. O tipo de papel, as gramaturas de lápis. Esse é o kit que você tem que ter. E uma prancheta, gente. Uma pranchetazinha, deixa eu pegar aqui, eu tenho uma, que até tem um desenho aqui que eu tava fazendo. É para um outro vídeo. E essa prancheta é uma prancheta simples, gente. Uma pranchetazinha dessas de acrílico, essa aqui tá até quebrada. Vou ter que comprar outra. Mas é uma pranchetazinha que a gente botou aqui, botou o desenho em cima para segurar. Para você que está aprendendo, desenvolvendo, a pegada é essa, certo? Espero ter ajudado, e ajudar muitas pessoas, principalmente quem está começando. E depois eu vou fazer outros vídeos ensinando algumas técnicas com esses materiais, alguns rabiscos. Vou mostrar esse desenho que eu fiz agora, que foi de um outro vídeo que eu tinha feito, mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado explicando como foi feito ele de maneira bem rápida e bem simples, tá certo? Espero ter ajudado as pessoas.